Jesus, quero nessa noite agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de nos conceder estarmos aqui nessa noite, primeiramente estarmos vivos diante da sua presença, agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder ministrar a sua palavra esta que tem o poder de mudar qualquer pessoa desta terra. Palavra essa que tem a capacidade de penetrar em qualquer coração e fazer com que a pessoa se torne uma nova criatura. Exemplo disso nós temos o apóstolo Paulo. A Bíblia vai nos dizer que antes de ele se tornar o grande homem de Deus que ele foi, a Bíblia vai nos informar no texto sagrado que ele era um homem religioso, um fariseu religioso. Conhecia a palavra de Deus, mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas isso era uma questão de tempo, pois no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, o texto vai nos informar que Jesus o cercou com um resplendor de luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, meus irmãos, a palavra de Deus entrou no coração do apóstolo Paulo e ele se tornou uma nova criatura, se tornando um dos maiores homens de Deus que a Bíblia menciona para nós. E essa palavra que nós vamos mencionar nessa noite. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Eu convido os amados irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus. João capítulo 4, o 13º versículo e também o 14º. Também quero agradecer aqui a vida pelo pastor Marcos Ladeia, que também nos permitiu chegarmos até aqui. Que Deus abençoe, pastor, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a sua família e o seu ministério. A todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet, que Deus possa te alcançar de uma forma poderosa. Evangelho de João, capítulo de número 4, o 13º versículo. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, para nós falarmos de propósito, é necessário sabermos e entendermos o que significa a palavra propósito. A palavra propósito, ela significa intenção. A palavra propósito, ela significa objetivo. A palavra propósito, ela significa projeto. A palavra propósito, ela significa finalidade. E o nosso Deus que está aqui nessa noite, representado pelo Espírito Santo, é um Deus de propósitos. Porque aquilo que Ele começa, Ele termina. Porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E aquilo que Ele planeja, Ele executa. Porque Ele é um Deus poderoso e Ele tem o poder de fazer aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o advogado não pode fazer, aquilo que o juiz não pode fazer, Ele faz, porque a Bíblia vai dizer que Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. E para ter ou fazer um propósito, meus amados irmãos, precisamos ter algo indispensável nas nossas vidas. Para fazer ou ter um propósito, precisamos ter algo insubstituível. E o que seria, irmão Alex? Para termos um propósito, ainda mais a presença de Deus, precisamos ter fé. Por que a fé? Porque com a fé nós ultrapassaremos barreiras que nos impedem de prosseguirmos. Com a fé enxergaremos além do que podemos ver. Aliás, na Epístola aos Hebreus está escrito que sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, se nós tivermos fé com um propósito, primeiro estaremos agradando a Deus e entraremos automaticamente no caminho do agir dele para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia.
E na Bíblia, meus irmãos, houve pessoas que Deus tinha um propósito na sua vida. Teve pessoas também que colocou um propósito no seu coração. E também teve propósitos que Deus tinha e tem para o seu povo que está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Vamos lá então. Pessoas que Deus tinha um propósito. Quero mencionar um personagem bíblico aqui. O nome dele? O apóstolo Pedro. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 5 que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava junto ao lago de Genezaré, quando avistou 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E o texto sagrado vai nos informar que Jesus entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra. E aí, o que acontece, meus irmãos? Jesus, assentando-se no barco, do barco começou a ensinar a multidão. Quando Jesus terminou o seu sermão, quando Jesus terminou a sua mensagem, quando Jesus terminou a sua pregação, a Bíblia vai dizer que ele chamou a atenção do seu discípulo. Disse para ele: olha, Pedro, fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Penso eu que nesse momento o apóstolo Pedro coçou a cabeça, ficou por um momento em silêncio, mas quando decidiu falar, disse com essas palavras: mestre, olha, como que eu vou te explicar? Eu vou tentar falar da forma mais clara. Eu e meus companheiros aí, que o senhor está vendo, nós trabalhamos a noite toda. Mas eu vou falar para o senhor, tomara que o senhor não fique chateado, mas eu vou te dizer da mesma forma: nós trabalhamos a noite toda, mas nada apanhamos. Mas como o senhor que não está nos mandando lançar a rede, eu vou lançar a rede. E a Bíblia vai dizer então que após o apóstolo Pedro obedecer à voz de Jesus, quando o apóstolo Pedro lançou a rede aonde Jesus havia determinado para ele lançar, eles colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de a rede começar a se romper. E sabe o que o apóstolo Pedro fez? Fez esse sinal assim, ó: ei, vocês aí, ó, do outro barco, venham até mim aqui, venham nos ajudar, porque a bênção de Deus é muito grande. Um barco só não vai ser suficiente para colocar tanta bênção que Deus colocou na nossa frente aqui. O texto sagrado vai nos informar então, meus irmãos, que eles trouxeram o segundo barco. Pastor Marcos Ladeia, a Bíblia vai dizer que eles colocaram os peixes sobre os 2 barcos. Só que a bênção era tão grande que os barcos começaram a afundar. Aí Pedro talvez pensou com ele mesmo: estou desviado, não criei na palavra do Senhor. E se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Só que nessa noite o tema está escrito propósito. Jesus tinha propósito na vida do apóstolo Pedro. Jesus tinha uma vida nova para ele. Jesus tinha um novo começar para ele. Então Jesus disse apenas algumas palavras. Disse: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: olha, não é essa vida que eu quero para você, não é essa vida de rotina que eu tenho preparado para você, meu filho. E Deus está dizendo para Pedro aqui nessa noite. Ele disse também assim, em outras palavras, para o apóstolo Pedro, que ele não queria que o apóstolo Pedro apenas trabalhasse para ganhar o seu pão de cada dia. E Deus está dizendo ao seu coração nessa noite que Ele não quer que você trabalhe apenas para conquistar o seu pão de cada dia. Ele quer que você trabalhe para o reino dele, para você ganhar almas, para que o nome dele venha ser glorificado e as pessoas da terra conhecerem que Ele é um Deus de propósito, 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 meus irmãos. Porque foi assim que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele trabalhava apenas para ganhar o seu pão de cada dia, mas a partir do momento que Jesus chegou na sua vida, isso ficou diferente. Ele abandonou sua vida de pescador e começou
começou a ganhar almas para Jesus, se transforma num grande pregador da palavra. É isso que Deus quer fazer com você aqui nessa noite, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com você aqui nessa noite, minha irmã. Se transformar num grande pregador e pregadora do seu evangelho, para que o nome dele venha ser glorificado nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Agora, além de haver propósito que Deus fez na vida de pessoas na Bíblia, houve pessoas também que colocou um propósito no seu coração. E quero tomar como exemplo aqui a mulher que tinha o fluxo de sangue. O texto sagrado não nos dá muitas informações a respeito dessa mulher. Apenas diz que ela tinha uma enfermidade que já durava 12 anos e ela tinha dinheiro, tinha bens, mas ela desperdiçou com consultas médicas o médico da terra. Sabe por que não deu certo? Porque às vezes não é o médico da terra que pode solucionar a nossa vida, nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa situação. Às vezes o médico da terra, ele chega até o limite, mas quem pode resolver verdadeiramente é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o mesmo dos mesmos, que está aqui no nosso meio, meus irmãos. E foi isso que aconteceu. Quando aquela mulher, já passado um tempo, 12 anos, estava enferma. Eu estou aqui falando 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 horas, não é 12 meses. Era 12 anos. Imagina, pastor Wilson, acordar de manhã cedo doente, tomar café doente, almoçar doente, tomar talvez o chá da tarde doente, jantar doente e dormir doente. Nós pegamos uma gripe e ficamos uma semana, às vezes em cama e já reclamamos. Imagina o coração dessa mulher, que já havia 12 anos que estava nessa situação. Talvez o seu coração já não tinha mais esperança, talvez o seu coração já não tinha mais desejo de servir a Deus. Talvez no seu coração passava o desespero: o que eu vou fazer da minha vida? Talvez nessa noite eu estou falando a pessoas que já perdeu a esperança, que já não tem mais vontade de servir a Deus. Talvez eu estou falando aqui nessa noite com pessoas que querem abandonar tudo, jogar tudo pro alto e desistir, sair da presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquela mulher chegou no fundo do poço até que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, irmã Débora, a situação ficou diferente. Parece que um ânimo tomou novamente o seu coração. Um ânimo entrou dentro dela. E ela decidiu fazer um propósito. Ela decidiu colocar um propósito no seu coração. E qual é o propósito, irmão Alex? Abandonar a vida de tristeza, abandonar a vida de angústia, abandonar a vida de solidão, deixar os 12 anos para trás e ir ao encontro do Mestre, ir ao encontro de Jesus. E você saiu da sua casa para vir ao encontro dele. E aquela mulher então decidiu deixar a sua vida amargurada para trás e seguiu até o caminho onde Jesus estava. E no caminho, no seu propósito, no seu coração, ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela andava: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela andava: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei da enfermidade que tem sobre o meu corpo. No caminho até Jesus, existem obstáculos, existem barreiras, existem dificuldades. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã, mas a dificuldade daquela mulher era a multidão. Por quê? Porque chegar até Jesus não era fácil. A multidão o cercava, a multidão ficava perto dele, todo mundo queria tocar nele. Só que no caminho você tem duas opções: ir até Jesus ou olhar para trás e ver a vida que você estava vivendo. Você olhar a caminho do milagre ou olhar para a sua vida passada onde você estava sofrendo. Jesus está te dizendo nessa noite: olha, você está no caminho do milagre, no meu caminho, aonde eu vou te receber e vou te curar, vou te abençoar. Mas você tem duas opções: ou você vem até mim, ou você olha para trás e volta tudo que você andou até agora. Aquela mulher então, talvez no seu coração, ela pensou:
não vou voltar. Aquela vida que eu vivia não me dava prazer nenhum. Eu estava abandonado, eu estava angustiado, triste. Agora já estou no caminho, eu já deixei tudo para trás. Vou ao encontro do Mestre. E a Bíblia vai dizer então que ela vai, encontra a multidão na sua frente, passa pela multidão, e com muito esforço, meus irmãos, ela toca nas vestes de Jesus. Jesus estava andando com seus discípulos, penso eu, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, os demais discípulos ali cercando Jesus, quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, todo mundo para, inclusive Jesus. Quando Jesus para, ele faz uma indagação, e faz uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos, meus irmãos, não sabendo o que estava acontecendo, disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor nos pergunta quem que te tocou? Mas Jesus, talvez no seu coração ele sentiu um toque diferente, um toque de milagre, um toque de propósito, um toque de fé. Ele disse: não, esse toque que eu senti é diferente, é de uma pessoa que está necessitada, é de uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que tem propósito, é uma pessoa que está angustiada, porque a partir do momento que ela tocou em mim, eu senti que de mim saiu virtude. Eu estou falando toque. Sabe, quando você está na multidão e você sem querer esbarra em alguém, é um toque comum, é um toque natural, mas não foi esse toque que aquela mulher tocou em Jesus. Imagina só aquela mulher escutando as palavras de Jesus, falando com seus discípulos, tremendo com temor. Aí no seu coração talvez veio o pensamento: eu vou, não vou até ele, eu já estou aqui perto dele. Não, quer saber? Eu vou. O texto sagrado vai nos informar então que ela se apresenta diante de Jesus, se apresentou da forma que ela estava. Jesus nessa noite quer que você se apresenta diante dele da forma que você está. Não precisa colocar uma máscara superficial, falar que você está alegre, você está saltitante. Mostra a verdadeira face para Jesus, porque ele conhece o seu coração, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher então, ela se apresentou da forma que ela estava, necessitada, angustiada, atribulada. Ela se apresentou diante do Mestre e contou toda a verdade. Jesus não precisou pegar 2 horas para ela, somente disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, e ser curada do teu mal. Aonde há propósito com fé, não há enfermidade que possa ficar diante de Deus, não há enfermidade que possa ficar de pé diante do Todo-Poderoso, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Agora, além de ter pessoas que Deus tinha propósito, além de pessoas que teve propósito no seu coração, teve propósitos e tem ainda nos nossos dias, porque a palavra é eterna. Tem propósitos que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Nessa noite eu estou pregando para a igreja de Deus. Então Deus tem propósito para a sua vida. E um deles, sabe onde está escrito? Evangelho de João, capítulo de número 10, aonde Jesus está tendo um diálogo com seus discípulos. Jesus está falando sobre porta, ovelha e salteadores. Só que no versículo de número 10 me chama a atenção, porque talvez os discípulos estavam fitos nele, observando cada palavra que sai da sua boca. Mas no versículo de número 10, Jesus chama a atenção dos discípulos. Jesus começa dizendo então: o ladrão, se refere aqui ao diabo, ao nosso adversário. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E o texto tem uma vírgula. Quando tem essa vírgula, penso eu que os discípulos ficaram olhando para a cara de Jesus assim, ó, esperando o que ele ia dizer, a expectativa que ele iria falar. Quando Jesus dá essa pausa, ele quebra o silêncio e diz: mas eu vim da vida e vida com abundância. Jesus nessa noite tem uma vida eterna para você, aonde não vai mais ter tristeza, nem dor, nem maldição contra ninguém. Só nós vamos adorar por toda a eternidade o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem pessoas que querem para o céu aqui, tem pessoas que querem para a glória aqui. Jesus está te apresentando, meus irmãos.
a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. E no Evangelho de João, o texto que nós tomamos por base, vai nos dizer que quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ficou sabendo que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o texto diz que não era Jesus que batizava mais seus discípulos, Jesus precisou tomar uma decisão. Ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Samaria, meus irmãos, era um território proibido para judeus, era um território que judeu não podia entrar não. Judeu não podia nem passar perto, porque era um território proibido. E quando Jesus peregrinou nessa terra, as informações todas que nós temos, que ele era de descendência judaica. Então esse caminho, humanamente falando, era um território proibido para ele. Humanamente falando, ele é Deus, ele anda por onde ele quiser, ele faz onde ele quer, ele realiza qualquer milagre nos confins da terra e em todos os lugares do mundo. Mas eu quero te explicar aqui nessa noite que o território era proibido para judeu. Só que Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele tinha um propósito para passar por Samaria. Jesus tinha uma finalidade. Ele não passou por Samaria à toa não. Ele não passou por aquela terra proibida para judeus à toa não. A Bíblia vai dizer então que ele vai até uma cidade chamada Sicar, junto da herdade a qual Jacó tinha dado para o seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. E o texto vai dizer que Jesus, cansado do caminho, assentou-se na fonte. E isso era quase ao meio-dia. De repente, uma mulher vem ao seu encontro. Uma mulher samaritana. Vem ao seu encontro para fazer o quê? Conversar com Jesus? Não. Pedir milagre? Não. Pedir oração? Também não. Sabe o que ela veio fazer? Uma coisa rotineira: tirar água do poço. Água do poço de Jacó. Tirar água do poço, uma coisa que era rotineira dela. Somente isso ela veio fazer ali. Só que Jesus tinha um propósito na vida dessa mulher. Quando aquela mulher se aproximou, meus irmãos, Jesus, cansado do caminho, estudos bíblicos diz que era 3 dias de viagem. Então Jesus, cansado do caminho, com sede, que ele era humano e também Deus nessa ocasião, ele lhe pede água. Pede água para aquela mulher. Jesus sabia que ela era samaritana, e ela também sabia que Jesus era judeu, por causa das suas vestes. Quando ela ouve Jesus falar, dá-lhe de beber, ela logo já se revolta e diz: como pode tu, judeu, me pedir água se eu sou uma mulher samaritana? E o texto vai dizer que os samaritanos e os judeus não se falavam. Mas quando Jesus tem um propósito, até os inimigos se falam. Até os inimigos vão ter que se falar, sabe por quê? Porque onde tem propósito há milagre em Jesus. Eles começam a dialogar, começam a conversar. Jesus pede água para ela, ela diz: como pode tu, judeu, me pedir água que eu sou uma mulher samaritana? Aí Jesus fala para ela: se tu conheceres o dom de Deus, aleluia, se tu conheceres o dom de Deus e soubesse quem que está te pedindo água, você pediria água e ele te daria água viva. Aí ela começou a subestimar, não sabia quem era Jesus, começou a subestimar o mestre, falando: o Senhor não tem com que tirar água, e olha só esse poço, olha a profundidade dele, como que o Senhor vai entrar aí? O Senhor não tem com que tirar, e o poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele mesmo tomou água desse poço, ele nos deu esse poço e tomou com seus filhos e também com o seu gado. Aí o 13º versículo vai dizer: olha, mulher samaritana, em minhas palavras, irmãos, olha, mulher samaritana, essa água que você vem pegar todo dia, nesse mesmo horário, é uma água que pode te saciar por apenas um momento. Mas daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, daqui 30 minutos, você vai voltar aqui a tomar essa água. Mas eu tenho uma novidade para você, e Deus tem uma novidade no seu coração nessa noite, que a água que
tem preparada para mim e para você é uma água que nunca mais nós teremos sede, que vai jorrar em nós água para a vida eterna. Foi essa a conversa, meus irmãos, que Deus teve com aquela mulher. O propósito de Deus para ela era quebrar primeiro o seu preconceito, quebrar o seu orgulho, e terceiro, oferecer para ela algo que ela jamais tinha experimentado na sua vida. E Deus nessa noite quer que você experimenta essa água. A água da terra, ela sacia só por um momento, mas a água do céu, ela vai nos dar força para chegarmos até o fim, e assim conseguimos entrar na cidade santa junto com o nosso Deus. Jesus me trouxe lá do Silabauab para dizer ao seu coração que água, está com sede? Vem até a minha presença, que eu vou saciar a sua sede. Você está com sede? Vem até mim, não vai se arrepender. A água que eu vou te dar, você não vai voltar daqui 10 minutos não. Ela vai te dar sustância para você aguentar firme as dificuldades, as barreiras da vida. Talvez nessa noite existem pessoas que estão com o cântaro vazio, está com o cântaro já sem água, e está morrendo espiritualmente. E Jesus te trouxe nessa quinta-feira do propósito para dizer ao seu coração: olha, o seu cântaro está vazio, você saiu da sua casa com o cântaro vazio, vem para a minha presença que eu vou colocar água novamente no seu cântaro. Vem para a minha presença que você vai voltar para a sua casa com o cântaro cheio e vai glorificar o meu santo nome. Aleluia. Tem água aqui nessa noite espiritual. A água é a palavra de Deus. A água vai te dar sustância, oportunidade de conseguir entrar na cidade de Deus, meus irmãos. Se nós fôssemos continuar o texto, aí ela vai dizer para Jesus que ele era profeta. Aí já mudou o quadro. No começo ela estava subestimando o mestre. No começo ela estava desconfiada. Agora já falava: ó, o Senhor é profeta. Olha, tem alguma coisa diferente do Senhor aí. Tem alguma coisa diferente. O Senhor já revelou que eu tinha 5 maridos. O Senhor já revelou que eu, 5 maridos que eu tenho não é meu, que eu estou apenas ajuntada. Então o Senhor é profeta. Aí o texto vai continuar dizendo então que após Jesus falar para ela chamar o marido, e toda a conversa, no finalzinho desse capítulo, ela acredita na palavra de Jesus e sai dali para anunciar as pessoas na cidade. Por quê? Porque Jesus tinha propósito na vida daquela mulher. Não importa, meus irmãos, a situação que você está enfrentando hoje, Jesus ainda continua tendo um propósito na nossa vida. Os propósitos de Jesus é infinitamente melhores e maiores. Assim está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9: porque assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. O pensamento de Jesus nessa noite para você é infinitamente melhor do que você está pensando, do que você está imaginando. Sabe o que Ele quer da sua pessoa, de você? Eu vejo que apenas você dê um passo à frente e venha buscar água. Venha buscar água. Você está com o cântaro vazio? O que você tem que fazer? Ou você pega a água da terra ou a água do céu. Mas essa noite Deus tem reservado para você a água verdadeira, que é a palavra do Senhor, para te dar a oportunidade de você continuar na presença dele. Amém, meus irmãos? Com a permissão do pastor Marcos, gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Vou entregar o microfone para quem tem direito. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Tenho certeza que Deus falou o coração dos amados irmãos aqui nessa noite. Não deixe o seu cântaro vazio. Não deixe o seu cântaro acabar a água. Quando ele acabar, venha para a fonte. Não a fonte de Jacó. Essa fonte não. Essa fonte vai te sustentar apenas por um momento. Mas venha para a verdadeira fonte, a água viva que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Pastor Marcos. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Muito obrigado por essa noite, Pai, ter falado conosco. Continua abençoando a tua amada igreja, Papai querido. Tenha misericórdia das nossas vidas, nos dê água viva para que nós possamos continuar firmes na tua presença.
santo nome, em nome de Jesus.